Titanic. O Titanic foi o navio da companhia de navegação White Star Lines, que naufragou na parte norte do Oceano Atlântico, em 1912. O naufrágio aconteceu após o navio bater em um iceberg, o que provocou a morte de cerca de 1.500 pessoas. Tratava-se de um barco de luxo, construído para ser o maior e melhor do mundo. A rota de navegação levaria passageiros e tripulação de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, mas afundou em águas internacionais, próximo ao Canadá. O desastre chocou a sociedade da época e influenciou na mudança das normas de navegação em todo o mundo. Também foi registrado em documentários e filmes. O mais conhecido é a versão de James Cameron de 1997. História do Titanic. Muito conhecido pelo filme de mesmo nome, o Titanic real tem semelhanças com a história contada nos cinemas em 1997 pelo diretor James Cameron. O navio foi encomendado pela companhia de navegação White Star Lines e o estaleiro Harland and Wolff em 1907. O objetivo para a construção de uma embarcação daquela dimensão era desafiar qualquer navio que a empresa concorrente, a Cunard Line, pudesse ter. Com o Titanic, outros dois navios gigantescos foram encomendados, o Olympic e o Gigantic. Em 1909, o Titanic começou a ser construído, ficando pronto somente em 1912. O navio, que era o maior e melhor do mundo, em sua época, afundou em sua primeira viagem e entrou para a história. O Titanic levava 2.223 pessoas em sua viagem inaugural, mas tinha capacidade para cerca de 3.000. A tripulação era composta por aproximadamente 900 funcionários, as restantes pessoas viajavam como passageiros. No total de pessoas a bordo, tripulação e passageiros, a tragédia provocou 1.517 mortes. Entre os embarcados, as principais nacionalidades eram de origem britânica, americana, irlandesa, sueca, alemã, norueguesa, libanesa, armênia e chinesa. Em 10 de abril de 1912, o Titanic saiu do porto de Southampton, na Inglaterra, e viajava com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Sua rota de navegação cruzava o Atlântico Norte. Ainda em águas internacionais, mais próximo ao Canadá, na noite do dia 14 para o dia 15 de abril, o navio foi de encontro a um iceberg. O choque rachou 90 metros de casco do navio, o que permitiu que a água começasse a entrar na embarcação. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar. Meia hora após o acidente foi feito o pedido de socorro para a embarcação mais próxima, que chegou mais de 3 horas depois, já com o navio submerso, mas conseguiu resgatar os sobreviventes. 1 hora após o acidente, o capitão Edward J. Smith ordenou que se iniciasse a evacuação de mulheres e crianças para os botes salva-vidas. Muito se questionou sobre a segurança do navio após o acidente. Além do iceberg, a velocidade do navio em águas perigosas, inspeções superficiais e a falta de botes salva-vidas para todos os embarcados foram alguns dos pontos que podem ter colaborado para que a maioria das pessoas não tenha sobrevivido. No mesmo ano em que o Titanic começou a ser construído, a companhia de navegação White Star Lines teve um de seus navios naufragados, o Republic, após colidir com outro barco da mesma empresa. Segundo o estudioso Jonathan Mayo, o acidente, que teve poucas vítimas, fez com que dentro da companhia se tivesse a ideia de que os navios eram resistentes, pois demoravam para afundar. Por isso, não seria necessário ter botes salva-vidas para todos os embarcados, pois, como os barcos eram equipados com telégrafos sem fios, a ajuda não demoraria a chegar. O naufrágio do Titanic provou que tais pensamentos não tinham fundamento. O Titanic foi construído para ser o maior navio do mundo. Ele tinha um irmão gêmeo, o navio Olympic, mas o Titanic tinha especificidades em seu casco que o tornavam mais pesado, e por isso passou a ser considerado maior.
O navio possuía 269 metros de comprimento e 28 metros de largura. A ponte de comando ficava a 32 metros acima do fundo da quilha. Pesava 46.328 toneladas. Para que essa construção gigantesca pudesse se movimentar no mar, existiam em seu interior 29 caldeiras que eram aquecidas por 159 fornalhas. Essas fornalhas eram abastecidas com carvão manualmente pelos funcionários, cujo instrumento de trabalho eram pás. Eram utilizadas 66 toneladas de carvão para manter a velocidade de 22 nós, que são cerca de 40 km por hora. Os motores de 55.000 cavalos de potência faziam 3 enormes hélices funcionarem, o que também gerava eletricidade para todo o navio. O Titanic tinha capacidade para aproximadamente 3.000 pessoas. O navio fazia a separação por classes: alta, média, operária e tripulação. Cada classe poderia acessar determinados locais dentro da embarcação. A primeira classe tinha acesso a um salão de jantar, um restaurante, um lounge, biblioteca, barbearia, câmara escura, quadra de squash, banho turco e piscina. Essa foi a primeira piscina a bordo do mundo e de água doce. Já a segunda classe tinha um salão de jantar, salão de fumo e biblioteca. A terceira classe, salão de fumo e salão de jantar. A classe operária e a tripulação não tinham acesso a tais luxos. As classes mais altas foram as que tiveram mais sobreviventes, proporcionalmente ao número de passageiros embarcados. O naufrágio do Titanic foi um choque para a sociedade da época, que passava por um boom de expansão tecnológica. Após o acidente, aconteceram mudanças importantes nas resoluções sobre segurança náutica. Entre elas, está a criação da Patrulha Internacional do Gelo em 1914, que entre as funções está o estudo e acompanhamento de rotas de icebergs. No mesmo ano também foi realizada a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, que posteriormente colaboraria para o surgimento da Organização Marítima Internacional, das Nações Unidas, ONU. Nas décadas seguintes ao acidente, muitas expedições tentaram localizar o navio naufragado. Somente em 1985 o explorador Robert Ballard encontrou o navio. Estava a cerca de 3.800 metros de profundidade, em águas internacionais, próximas à cidade de Terra Nova, do Canadá. Em 2012, quando completou 100 anos do naufrágio, os destroços do Titanic se tornaram patrimônio cultural subaquático da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Filme Titanic. O acidente com o Titanic provocou comoção e fascínio em sua época. O filme do diretor James Cameron não foi o primeiro a contar uma versão da história. Um mês após o naufrágio foi lançado um filme chamado Saved from the Titanic, que em português significa Salva do Titanic. O filme tinha como estrela principal Dorothy Gibson, uma sobrevivente do naufrágio, que usou na produção cinematográfica as mesmas roupas com que estava no navio. Em 1997 foi lançado a versão mais famosa da história, Titanic, de James Cameron. O filme é estrelado por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Seus personagens, os protagonistas Rose e Jack, foram criados para o filme e não se baseiam em nenhuma história verdadeira. O filme Titanic bateu recordes de bilheteria e orçamento, ganhou 11 estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme e melhor direção. Lembre-se também de seguir nosso canal para não perder os próximos vídeos que trarão ainda mais histórias empolgantes e desvendamentos de mistérios. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos interessantes e de qualidade. Até o próximo vídeo, exploradores do desconhecido! E lembrem-se, a verdade pode estar lá fora.